Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que aparece com mais voz. Fica aí, tá falando baixo, não entendi até agora. Boa noite a todos, pessoal. Com muita alegria que nos reunimos novamente aqui na Casa de Miramês, a luz da doutrina. E essa noite nós vamos falar de um assunto muito interessante, como sempre, né? A Guilherme até clichê falar que é um assunto interessante, mas todos são paciência. Nós vamos falar de hoje o coração longe de Jesus. Está em Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 9. Quem vai falar para nós vai ser nosso irmão Altair. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que foi o dia de vocês hoje? Bem? Bom? Ok. Eu vou contar uma novidade para alguns, para outros talvez não. Se eu te contar que não existe dia dos mortos, vocês acreditam? Sim ou não? Sim ou não? Estou vendo? Sim. Vocês acreditam? Mas que coisa boa. Por quê? Quem morre, gente, é a matéria. A matéria envelhece, a matéria se desgasta, a matéria adoece e por fim acaba. Isso está dentro da lei de destruição que Kardec prevê lá no Livro dos Espíritos. É uma lei natural. Graças a Deus por isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na casa de Miramês? Não? Que bom. Mais um dia. Então vamos começar nosso estudo da noite. Primeiramente conversando com aquele irmão maior, Jesus, rogando a ele as bênçãos e o amparo necessário para que essa tarefa possa transcorrer da maneira mais tranquila. Assim divino Jesus, irmão de todas as horas, amigo celeste incondicional, aqui nos encontramos, Jesus, te rogando o amparo para a realização de mais essa tarefa, Jesus, à luz dos teus sábios ensinamentos, dos teus sábios exemplos. E Jesus, que possamos ser dignos de receber também a bênção em nossa vida, nos auxilie a proceder, Jesus, a tão necessária transformação íntima. Que essa noite, Jesus, possa transcorrer de uma maneira bem tranquila, bem harmoniosa e equilibrada. Que todos os irmãos aqui hoje presentes, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, possam beber dessa fonte divina que jorra de ti. Jesus, intui o nosso palestrante, dirige-lhes a palavra e os pensamentos, para que ele possa conduzir o assunto da maneira mais equilibrada e necessária possível. E ampara-nos, ó Jesus, nesse nosso caminho, nessa nossa jornada de melhoria e transformação. E que tua paz, ó divino e querido Mestre Jesus, seja conosco, hoje e agora e por todo sempre. E que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus e a espiritualidade amiga possa nos conduzir para mais essa oportunidade nessa noite. Como o nosso irmão nos trouxe aí, nós vamos estar falando do tema Coração Longe de Jesus, e foi nos passado no Mateus 15, versículo de 1 a 9, que nós vamos fazer a leitura agora, e também no outro texto que está no Boa Nova, no capítulo 19, foi a base do nosso estudo. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a pai ou mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem seu pai e nem a sua mãe. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo:
Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 9. Essa é a passagem que nós vamos iniciar o trabalho da noite, quando chegam para Jesus e fazem essa indagação. Mas antes da gente entrar, nós vamos também falar um pouco do Livro dos Espíritos, que na sua pergunta de número 10, para que a gente possa entender um pouquinho sobre Deus, sobre Jesus, né? Porque a gente fala muito sobre Deus, sobre Jesus, e de uma maneira muito superficial. Na pergunta número 10, Kardec faz a pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? É a pergunta de Kardec. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? A resposta dos Espíritos: não. Não é dada aos homens. É um sentido que lhe falta. Nós temos os 5 sentidos e nós não temos esses sentidos. Mais à frente, na pergunta 17, é perguntado: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Também a resposta dos Espíritos: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Então aqui a espiritualidade mostra que Deus nos impõe uma limitação encarnatória. Nós não temos esse limite. Já na pergunta 244, nós vamos encontrar a seguinte pergunta e a seguinte resposta: 244. Os espíritos veem Deus? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Então nós vamos iniciar por aqui. Somente os espíritos superiores o veem e aprendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Para a gente falar de Deus, nós vamos entender da seguinte forma: como a espiritualidade nos mostra que a gente falta sentidos, capacidades e temos limitações, eu posso tentar perceber Deus, como diz na pergunta 244, sentindo e adivinhando. O sentir é interno. É interno. O adivinhar é pelo que eu vejo. Por exemplo, vamos imaginar aqui a grandeza de Deus. Nós estamos num planeta que tem uma pressão atmosférica ideal para a vivência de seres biológicos, equilibrado. Se isso for aumentado para mais ou para menos, pode inviabilizar a vida biológica na Terra, no planeta. Quem que regulou isso? Foge à nossa capacidade. Nós não conseguimos, nós não temos acesso a isso, mas podemos adivinhar. Engenheiros siderais, sobre a coordenação de Jesus, partindo de Deus. Os nossos sentidos não nos permitem ainda conhecer ou perceber. A lei da gravidade, se ela for alterada também, é o mesmo processo. Sabemos que existe, como funciona, e pode, dependendo da alteração, também não dar condição de vivência biológica na Terra. A lei da física, por menor que fosse a alteração nas leis da física, você poderia comprometer todo o sistema do cosmos.
É só os 3 exemplos para a gente ver a grandiosidade de Deus, porque a nossa ótica parte da gente e nós nos achamos muito capazes. Por isso que Deus limita, nós não temos recursos para tanto. E essa reflexão no dia a dia, para daqui a pouco a gente falar da comunhão com Deus, que vai estar no livro Boa Nova, a gente precisa entender essa distância. Quando é interno, quando eu sinto, é Deus falando por mim, ou em mim, observando a sua obra, eu posso entender, ou imaginar, ou adivinhar o seu tamanho. Mas eu não tenho capacidade de vê-lo. Eu vou só deduzir, imaginar, partindo do que me apresenta. É muito comum nessas exposições de artes, né? Nesses museus, às vezes você chegar pessoas e parar na frente com um quadro da Mona Lisa, por exemplo, como nós vimos no estudo. A gente chega, por exemplo, e vê lá a Mona Lisa. Poxa, mas achei que podia ser mais, né? Mais bonito. Aí vem uma pessoa que estudou, que se preparou, que se capacitou para aquilo e fala 1 hora e meia daquela obra com uma clareza, mostrando detalhes que a gente não tinha capacidade de perceber e que não tem, porque nós não treinamos a nossa lógica para aquilo. E dessa maneira, de que maneira que o Espírito enxerga? Através do pensamento. Através do pensamento. Eu não vou ver Deus com os olhos físicos. Eu vou ver Deus através do pensamento, do sentimento. Aí como que Deus fala com a gente? Deus manda algum recado, alguma notícia, ou vai aparecer? Não, é nas coisas mais singelas. A gente estava fazendo estudo e veio o exemplo de uma pessoa que estava numa crise existencial muito grande, numa dificuldade muito grande e numa dor extrema, e ele para no sinal atrás do caminhão de uma faixa, um letreiro escrito: Jesus te ama. E naquele momento ele se desarma da dificuldade e retoma o pensamento a Jesus, aos recados de Deus, através de um amigo, de uma fala, de uma palestra. Naquela hora de dificuldade, chega o WhatsApp de um amigo, você abre e tem uma frase lá que te atende exatamente naquele momento. É dessa forma que Deus vai nos apresentar. É dessa forma que a espiritualidade amiga vai estar sempre conosco. Agora, como o nosso tempo não é muito grande, nós vamos entrar no Boa Nova. Que o Boa Nova ele traz para a gente uma conversa entre João e Jesus acerca ali de Jerusalém. João, ainda com muita dificuldade, ele pergunta a Jesus que ele queria compreender sobre orações. Ele diz o seguinte: mestre, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão perene com o Pai. João conhecia os essênios, tinha uma pessoa amiga de João que estudou com os essênios. E os essênios trouxeram para ele que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. E aquilo era conflitante para João, porque ele estava aprendendo as maravilhas de Jesus. Como que ele ia ocultar aquilo, ocultar seu sentimento? E dentro dessa conversa, dentro dessa apreciação, Jesus diz o seguinte: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam. Olha a resposta de Jesus para João: cada indivíduo tem um santuário.
O que a gente pensa em santuário? A gente vai lá no campo físico, né? Altar. No nosso íntimo, no nosso espírito, está gravada a lei divina, a lei natural, que é nos dada por Deus. E para a gente estar em comunhão com Deus, estar com o coração ligado a Deus, estar com o coração ligado a Jesus, nós temos que estar exercitando e trabalhando dentro desse santuário. Não adianta a dificuldade chegar à minha porta e eu ficar declareando com as dificuldades. Eu tenho que voltar para dentro do meu santuário e trabalhar dentro dele para que eu perceba e sinta o que Deus quer me mostrar. E o que Ele vai trazer para me tirar daquele quadro. Porque quando a gente tem dificuldade, qualquer crise existenciais, a gente só enxerga o problema e a dificuldade. A gente fala de Jesus do lado para fora, mas a gente não sente. A gente não consegue silenciar. O dia no estudo aqui eu falei isso. Aqui agora nós estamos no silêncio físico. Todo mundo calado, né? Mas e no silêncio mental? Conseguimos fazer? Eu consigo escutar o outro quando eu estou conversando? Se nós começarmos a conversar aqui, ela falar e eu falar junto, não vai dar entendimento. É preciso que um silencie para que o outro fale. Se o Espírito enxerga pelo pensamento, ele fala também pelo pensamento. Se eu estou com a minha mente num turbilhão, em crise, como é que eu vou escutar Jesus? Como é que eu vou fazer essa comunhão? Porque a comunhão aí é no sentido de ligar, de estar ligado. Eu preciso serenar. Eu preciso ter fé, ter confiança, ter esperança, saber que o tempo divino, o tempo de Deus não é o meu, saber que não existe injustiça, saber que existe injustiça, mas não existe um injustiçado. No mundo está cheio de injustiça, mas não tem um injustiçado. Essa semana, nós estávamos no restaurante almoçando perto do trabalho e passou a notícia de um crime horrível que teve aqui em Santa Luzia, de uma pessoa que matou um pai e 3 filhos por causa de coisas banais. No primeiro momento de conversa que se tem à volta é só de revolta. Mas vamos pensar no que a lição aqui trouxe. Na obra de Jesus, na obra de Deus. Como nós podemos julgar se nós não conhecemos a obra toda? E que obra é essa? A reencarnação ou o passado daqueles irmãos envolvidos? Nós vamos enxergar só uma pequena parte, só uma fotografia de um todo. A exemplo do que estamos vivenciando hoje, esse barulho todo, esse alvoroço em nossa sociedade, desespero de uma parte, luta de outra, isso é um fragmento de um todo. A espiritualidade de luz, Jesus, Deus, tem a visão completa. Nós, limitado ao nosso conhecimento, aquilo que a gente pode ver, e não damos conta, porque a gente vai com desespero com muita facilidade. Nos momentos de dor e de crise, nós abraçamos o desespero com muita facilidade, nós nos desligamos do Pai com imensa facilidade. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Dando sequência aqui, neste ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza. Aqui Jesus está falando dos essênios, que os essênios eram muito zelosos, porque os ungüentos reservados a um ferido não se oferta ao faminto que precisa de pão. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo que desejara aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de acontecimentos.
Não tendes observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para a revelação, para que não ofusque o entendimento geral? Não adianta a gente querer buscar muito além daquilo que nós temos capacidade, que nós não vamos ter condições de entender. Nos falta sentido. É imperioso que nós façamos aquilo que a gente já consegue entender, que é a lei de amor que Jesus nos pregou. Então, para mim estar conectado com o Pai, eu tenho que deixar um bocado de coisas que não são importantes, para mim poder fazer aquilo que me cabe. Eu dei aqui um exemplo agora do que a gente está vivenciando. Eu consigo mudar as leis? Não. Eu consigo mudar o sentimento, o pensamento, a vibração da sociedade por um todo? Não. Eu tenho as limitações dadas até pelo Pai. O que me cabe a fazer? Eu posso fazer uma prece? Posso. Isso eu posso. Eu posso ter bom ânimo? Posso. Isso me cabe. Eu posso levar esperança? Posso. Eu posso dizer que aconteça o que acontecer, Jesus continuará o governador do orbe, Ismael o mentor do Brasil? Posso. Isso é luz. Isso cabe a mim. Isso eu posso fazer. Mas para fazer isso eu vou ter que buscar onde? Mais à frente aqui, para não ficar preso à leitura, Jesus sai das cercanias de Jerusalém e caminha com João para Jericó. E no meio do caminho, eles encontram numa paisagem árida, muito sofrida, de muita seca, um trabalhador, trabalhando e cavando para conseguir água. Numa luta, num esforço tremendo, suor escorrendo e ele lá. E Jesus então pega aquilo para ensinar João, para mostrar João sobre a prece, de onde conectar com Deus. E Jesus para próximo dessa pessoa que está fazendo esse poço, que está cavando, e pergunta para ele o que está a fazer, o que está aí a trabalhar. E ele responde: água aqui nessa região, devido à escassez de chuva, é uma bênção de Deus, é muito rara. Estou cavando para buscar água. Vamos sair um pouco da palavra e pensar na ação. Você já imaginou, ou já pensaram em cavar no deserto? Lá no sertão, onde tudo é árido, onde a seca é terrível, é só através de muita fé. Se você não tiver fé, não tiver esperança, e não tiver a certeza, que ele traz mais para frente aqui, numa fala, você não consegue. Porque, gente, numa proporção de 100%, é 98% de chance de você não encontrar. Mas esse trabalhador não tinha outra saída. Era o caminho que ele tinha para buscar. E ele começa a cavar e vai cavando, até que ele encontra. E é premiado pelo esforço. Aonde que nós devemos cavar para a gente encontrar a água divina, a água de Deus? No nosso interior. Esse símbolo material que Jesus traz, ele mostra para João, e ele diz aqui, em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela agem as leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo suas servas fiéis no trabalho universal. Já ouviste falar alguma vez que o sol afastou do céu cansado da paisagem escura da terra? Esgotado, alegando
negando a necessidade de repousar, a pretexto de indispensável repouso, teria as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. É semear, é trabalhar, é plantar, é trabalhar a terra, é cultivar, é arar, é aguar, para que possamos conseguir. E nessa seara da nossa caminhada são as dificuldades, são as lutas, são as crises, são o que nós estamos vivenciando. Nós somos herdeiros de nós mesmos, mas precisamos estar conectados na fonte, precisamos estar conectados em Deus. Para mim conectar em Deus, como nós começamos o estudo aqui, primeiro eu tenho que entender o que é Deus e como fazer isso, de que forma eu vou chegar a isso. Sobre a oração, no momento de dificuldade eu preciso fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Salve Rainha. Gente, o simples desejo já é uma prece. Na hora que você está na dificuldade, a simples expressão, meu Deus, é uma prece. Eu trago para essa fala as crianças. Qual que é a primeira oração que uma criança aprende a fazer? Mãe. Até hoje, né, a gente já está adulto. A minha já está no plano espiritual, mas na hora que você passa uma aperto, a primeira coisa que você grita é mãe. Por que você grita mãe? Porque te leva ao divino, te leva à proteção, te leva a algo que você tem confiança e que você tem certeza que ali você tem um amparo. Porque numa encarnação todos podem te faltar, mas sua mãe não falta. É da natureza divina. Essa certeza que a gente tem com a mãe, imagina para Jesus e para Deus. Agora, temos que estar atentos. Eu estou preparado realmente para quando Deus vai falar comigo? Quando Ele me disser um não? Quando as coisas não saírem da maneira que eu esperava, da maneira que eu imaginava, da maneira que eu entendia como certa naquele momento? Será que eu estou preparado para isso? Será que eu estou resignado ao ponto de escutar o não, entender, esperar o tempo passar para as respostas virem e eu poder entender o processo? Eu só vou conseguir fazer isso a partir do momento que eu começo a me enxergar como espírito imortal. Eu só vou conseguir fazer isso quando eu enxergar Deus através do pensamento e do sentimento, que eu silenciar minha mente para que o Cristo fale. Aí sim eu vou compreender, porque do contrário eu não vou conseguir, porque eu vou bloquear, eu vou me sentir injustiçado, eu vou me sentir vítima, eu vou me desconectar com a fonte, eu vou achar que o mundo todo está contra mim, que Deus está contra mim, que Ele está me castigando. Eu inverto o processo. Há uma inversão muito grande no processo. Quando a gente fala aqui, e que a lição nos remete a isso, para a gente olhar a Deus e a Jesus como um quadro para a gente entender a obra, olhemos para a nossa encarnação também, que o Altair, que está aqui hoje falando em Jesus, é uma fração de uma obra que se iniciou lá atrás, de uma vida. Eu já tive várias encarnações, mas uma vida, desde que fui criado, simples e ignorante até agora. Então, esse processo que eu estou vivendo agora seria uma tirazinha desse filme, que é muito maior e muito grandioso, e que vai passar as dificuldades que eu estou enfrentando agora, as lutas que vieram à minha porta, é para que eu cresça.
São as provas, Altair? São as provas. Igual aluno, né? Você vai fazer uma prova Sim. para ver se você passa. Perfeito, perfeito. O nome da senhora? Mara. A senhora Mara trouxe para a gente, é igual às provas, Altair. Perfeito, é igual às provas. Nós chegamos aqui nessa encarnação no berço com uma aula para ser aprendida, um curso a ser aprendido, vamos dizer assim, e temos etapas. E cada etapa nos é reservado uma prova. Qual a próxima prova da minha encarnação? Não sei. Encarnado eu não sei. Eu posso deduzir. Eu posso adivinhar como é deduzir e adivinhar Deus. De que forma? Através do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço. Isso aí já me dá uma baliza. Os meus pensamentos, os meus sentimentos dizem muito de mim. Principalmente, gente, as minhas reações. Se a gente matar a aula, como é que faz? A gente tem que repetir o ano. Na encarnação é o mesmo processo. Na encarnação, nós temos... Dia a dia, né? Às vezes Sim. uma reação indevida, porque não é fácil, né? Sim. A gente não é santo e a gente não se conhece como deveríamos, né? Mas no dia a dia, opa, tomei uma chamada aqui agora. Essa parte que a senhora trouxe aí é muito grandiosa e ajuda a gente muito pelo seguinte: nas reações nossas, nós nos surpreendemos às vezes de maneira muito negativa. E aí nós temos um processo muito grande, muito complicado, que a nossa mente só vai para o lado errado. Errar, gente, é a maior certeza que o espírito tem quando ele vai encarnar. Ele sabe que ele vai errar. O problema é lidar com o erro. O problema é entender que o erro é oportunidade para crescer. Eu não devo me aprisionar ao erro. Eu tenho que buscar a luz para dele construir uma alicerce e poder caminhar. O problema é que a gente, quando erra, a gente fica preso naquele erro e que abraça com ele, porque tem uns que dizem assim: eu nasci assim, sou assim, não vou mudar. Bobagem. Você não é assim, você está assim. E outra coisa, todos aqui vão ser felizes. Eu vim para que nenhuma das minhas ovelhas se percam. Isso são palavras de Jesus. Todos nós vamos chegar lá. O que a nossa irmã traz de repetência de anos, um mais rápido, outro menos. Hoje nós temos situações na nossa vida que a gente já não precisa de cometer esses erros. O entendimento já chegou, como diz o mentor que, por misericórdia, a gente conhece, chama irmã Selva. Tem erro, já não precisa mais cometer. Tem outros que a gente ainda desconhece, mas que é do nosso patrimônio. Eu estava escutando uma palestra hoje até do aluno, que ele falou assim: gente, não veste a toga de Deus para julgar não, que está errado. É muito pesado. Porque nós não nos conhecemos. Não nos conhecemos. Como é que eu vou conhecer a misericórdia, a sabedoria, né? A justiça infinita de Deus? Se eu partir de um ponto de analisar o que está acontecendo à minha volta com os olhos do Altair, eu entro em pânico. Mas se eu olhar para tudo que está acontecendo e o que a gente faz no dia a dia dentro do Evangelho, muda tudo. Muda tudo. Porque o Evangelho ele é mais abrangente num ponto determinante da nossa encarnação, que é o amor. Ele é uma lei de amor. E dentro da lei de amor, não tem aquilo que o Altair pensa que tinha que ser. Para tudo que está tudo errado, vamos descer, vamos sair para tudo que eu quero descer. Para não, gente. Deixa as coisas correrem. Dê tempo para as coisas acontecerem. Seja um ponto de luz. Se eu quero comunhão com Deus, eu tenho que ser luz. Eu já tenho a consciência divina. A espiritualidade me mostrou que me falta sentido para ver Deus. Eu posso senti-lo e adivinhar. Se Jesus trouxe o Evangelho de amor, para onde que eu devo ir? Para o amor. É nele que eu tenho que buscar. Desespero não vai resolver. O desespero só vai me travar.
E nas encarnações que a gente passa, até dentro do filme, lembrando lá do filme Nosso Lar, quando André Luiz, para quem já assistiu, mas para quem não assistiu, André Luiz vai a um setor lá e ele já chega, todo mundo esperando, e ele chega lá e pede para ser ouvido. E a pessoa que estava lá virou para ele e falou assim, só um minuto que... Ele falou, não, mas meu assunto é errado. Ele falou, deles também é errado. E aí ele vai ser atendido por último e é limpar. E chega uma senhora que queria visitar a família e eles perguntam para ela quantas horas bônus ela tem para merecer o que pretende. Aí ela responde, você não acha que o trabalho é muito cansativo? E ele vai dando as opções, ela vai se esquivando e o André Luiz observando. Naquele momento ele já percebe o que ele tem que fazer e vai ao trabalho. Ele ainda com uma certa dificuldade, a mãe dele aproxima e ele falando que ele precisava, ela falou, olha, aqui você pode trabalhar, ela, mas posso? Ela falou, aqui o livre-arbítrio também é lei. Na nossa vida, no nosso caminhar, eu trouxe esse exemplo para a gente entender o seguinte: uma estava presa no egoísmo, que achava o direito de receber sem esforço próprio, e o outro, escutando aquilo, já despertou. São processos evolutivos, cada qual no seu campo. Mas na lei divina, você só consegue através do trabalho, através da prática do amor. De pouco vale eu saber o Evangelho da primeira página à última, se ele não produzir em mim nada que seja em prol do próximo. Que eu movimente pelo próximo. Seria como o seguinte: em Minas dá uma estradinha de interior, né? O sujeito passando na estrada no interior, estava lá um trabalhador rural, capelzinho na parada. Ele parou com o carro e falou assim, meu amigo, ele estava interessado em umas terras ali próximas. Essa terra aqui está mexerica? Esse operário virou e falou, não, dá não. Dá mandioca? Ah, dá não. Café? Não, não dá. Batata, cenoura? Dá não, senhor. Mas aqui, plantando, nada dá. Ele falou, não, se plantar, dá. O que é isso? É a seara divina. Nada não vem à nossa porta se não der o esforço nosso, a busca nossa para encontrar. Se eu quero a paz, eu tenho que trabalhar para a paz. Se eu quero um mundo equilibrado, eu tenho que trabalhar para o mundo equilibrado. Pois não? A paz, a saúde. Sim. Tudo isso é vontade nossa. Nós escolhemos um plano espiritual para poder tratar de tudo. Não. A paz, a saúde. A saúde é uma conquista através da disciplina. Não é? A paz é um entendimento entre o que você quer, o que você deseja, o que você pode ter e a sua programação. É um equilíbrio de entendimento. A paz, ela só é adquirida na confiança em Deus, na confiança em Jesus. Se eu tenho confiança em Jesus, eu estou em paz. Por que eu estou em paz? Porque eu vou entender que tudo que chega à minha porta é para o meu crescimento, não é para o outro. Então a dificuldade, a dor, a crise, como eu havia dito aqui, isso não é punição, isso é oportunidade. Como eu vou reagir diante dessas situações, aí ele vai ser diferente. Eu posso me revoltar, eu posso me sentir desanimado, eu posso paralisar, como muitos irmãos nossos na encarnação chegam a paralisar, né? De maneira a perder às vezes a encarnação, ficar um tempo inerte. Mas quando nós estamos pautados pela lei divina e todos nós a temos em igualdade, é dado para todos. E ali que torna o trabalho de Jesus. E nesse sentido aqui do nosso estudo maravilhoso, porque Jesus, quando encarnado, ele esteve nesse orbe em condições muito piores do que a nossa hoje. Mas muito, muito piores. Olha, só um minutinho. Olha o conforto que nós temos hoje. Os recursos que nós temos. Na época de Jesus não tinha nada. Para pregar o Evangelho, eles tinham que caminhar léguas.
Não tinha um rádio, não tinha uma televisão, não tinha um telefone, não tinha uma cama, não tinha uma hospedaria direito, não tinha nada. Hoje nós temos tudo. E ele chega ao ponto de dizer que o seguinte, que o alimento dele era fazer a vontade do Pai que está no céu. Que ele e o Pai eram um só. O que ele quis dizer com isso? Que a comunhão dele, que trata aqui no Boa Nova, era 24 horas conectado. Ele estava conectado 24 horas com o Pai. Mas conectado em adoração? Não. Além da adoração, ele exercia a prática. Ele praticava o amor de Jesus, de Deus. Ele é o exemplo vivo do Evangelho. E nós podemos ser dentro daquilo que nós já temos condição. Dentro das mínimas coisas que a gente faz no dia a dia. Porque quando a gente pensa assim, eu preciso me conectar a Deus, parece uma coisa grandiosa, né? Nossa, eu preciso preparar, eu preciso me resguardar. Não, gente. Eu preciso ter amor no coração. Eu preciso, a hora que alguém chega à minha porta com uma dificuldade, me pedindo um copo d'água, que naquele copo d'água eu posso levar ele edificado, pedir uma espiritualidade amiga que possa fluidificar aquela água, que eu leve uma palavra amiga, que eu leve uma palavra de equilíbrio. Nesse momento de transição que nós estamos passando, é importantíssimo a gente ter o Evangelho como base, porque senão você vive um desânimo puro. Em vez de você trabalhar para a luz, você vai trabalhar ao contrário. Desorganizados somos nós aqui no plano físico. E podemos estar lamentar. Faz uma reunião na casa espírita para você ver que dificuldade que é. O único que tem razão é o altar. Tromba com todo mundo. Mas quer dizer, no plano espiritual não, porque é tudo organizado. Alguém aqui pode acreditar que o que nós estamos vivenciando hoje é surpresa para a espiritualidade? É surpresa para Jesus? Ô gente, se nossos filhos, sendo imperfeitos que somos, a gente conhece as atitudes deles, a gente sabe do que eles são capazes. Imagina Jesus. Eu estou vendo aí no dia a dia, a gente às vezes escuta as notícias. Eu gosto sempre de frisar isso. Pensem na pessoa mais horrenda que vocês podem imaginar. Aí esse exemplo desse irmão que eu dei aqui, que tirou a vida do pai e 3 filhos, para desfocar de outro assunto. O amor de Deus por ele é o mesmo que o meu e que os seus. É o mesmo. É uma criança que está passando por dificuldade, que vai evoluir, que vai crescer. Agora, qual a responsabilidade nossa, espiritualmente falando, de estarmos conectados com isso? O porquê que nós estamos agora encarnados aqui na Terra, nesse exato momento? Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que em encarnações passadas nós nos comprometemos a tal ponto de estarmos aqui? Por isso que ele disse que os espíritos superiores veem Jesus, os inferiores os sentem e adivinham. Nós já até melhoramos um pouquinho, porque nós já conseguimos sentir e adivinhar, porque tem irmãos nossos que ainda estão tão embrutecidos, e aqui eu não falo por crítica, mas só para elucidar o estudo, que não conseguem nem perceber, não conseguem nem sentir. E a nossa grande oportunidade de crescimento junto à seara do Cristo é conviver com esses irmãos, é conviver com aqueles que têm dificuldade, que é através dele que nós vamos santificar. É através deles que nós vamos mostrar a Jesus que nós estamos capacitados, como nossa irmã trouxe aqui para a gente, que nós vamos passar de ano. É através daquela família, do nosso lar, né, com esses minutos ainda que faltam, trazer esse contexto para dentro do nosso lar, trazer Deus, Jesus para dentro do nosso lar. Aquele irmão difícil, parente complicado, o lar complicado. Oh, gente, isso espiritualmente falando é a maior bênção que existe. É a maior bênção que existe.
Não tem outro patrimônio maior com o espírito do que essas dificuldades. E outra coisa, nós passamos por elas sendo auxiliados de todas as formas em que percebemos. De todas as formas. E não percebemos. Ajuda bem a hora que a gente menos espera, da maneira que a gente menos imagina. Mas bem, ela chega através de uma faixa no caminhão, através de uma palavra de um amigo, através de uma visita inesperada, através de um sonho que é um desdobramento. Jesus está conectado conosco 24 horas por dia. Toda hora que a gente quiser, nós estamos lá na fonte. Quando eu disse aqui, não é que brilha a nossa luz, a gente pode pensar Jesus como um sol. Esses nossos irmãos aí, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros que estão aí encarnados como uma lanterna, eu ainda estou na categoria de vagalume, eu acendo e apago, mas já tenho brilho, É importante a gente entender que a nossa luz só vai crescer a partir do meu movimento, como aquele irmão que estava lá na estrada entre Jerusalém e Jericó, cavando aonde eu nem sabia que ia encontrar. Eu tenho que cavar no meu interior com as oportunidades, as ferramentas, a enxada, a pá que Deus me faculta, através de tudo que acontece à minha volta, através de tudo que acontece à minha volta, que eu vou encontrar tesouros maravilhosos, produzidos pelo amor. Você acabou de ensinar que eu devo agradecer a Deus. Sim. Eu só reclamava. Sim. Eu não escuto, eu tenho problema na vista, eu não enxergo nada direito, eu ando segurando nas coisas. Sim. Entendeu? E moro sozinha, eu vivia queixando isso tudo. Por que eu moro só? Porque eu separei, porque meu casamento não deu certo. As nossas dificuldades existenciais, as nossas crises existenciais, as nossas limitações físicas. Chico Xavier, que só está falando que não enxerga, e a gente pode trazer aqui para o estudo, Chico Xavier tinha um problema de visão, mas muito grande. Muito grande. Ele conviveu com isso a encarnação inteira. A ponto de alguém perguntar para ele: a espiritualidade não deu jeito, porque não era para dar jeito, deixa o problema aí. Porque ele falava que ele era bígamo. Ele era casado com uma catarata e com uma angina. Então ele tinha esses dois problemas. Eu operei de catarata. Pois é. Nós temos às vezes algumas dificuldades, porque todas as nossas dificuldades físicas partem do espírito para a matéria. Como nós nos enxergamos só matéria, nós que temos excessos aqui que a gente pode evitar, que mesmo assim parte do espírito, que é o álcool, o cigarro, comer demais, passar raiva demais, que a gente fala, os outros me matam de raiva. Não, a gente que não tem controle. Isso nos afeta. Isso a gente pode, mas tem outros problemas. Você quer ver um exemplo? As famílias parecem que são divididas por dificuldades, né? Umas, por exemplo, tem problema renal, é a família inteira. Aí fala assim: foi meu pai que me transmitiu isso, bobagem, você que produziu. Problema de fígado, coração. É porque cada núcleo de espírito está comprometido com um certo problema. Se eu vivo num núcleo, nessa encarnação, que eu perco demais, eu vou comprometer o que primeiro? Não é meu fígado? Nas minhas próximas encarnações, eu vou encarnar onde? Com aqueles que eu caminhei junto e preciso me reerguer. Está aí o problema. Então, as nossas dificuldades materiais, ela parte primeiro do espírito. Porque tudo que eu danifico no corpo físico, eu danifico também no meu perispírito. Todos aqui entendem o que é o perispírito? Que a gente vai falando, se tiver alguém novo. Eu vou danificar o meu perispírito. Numa próxima encarnação, eu vou ter essa correção. A espiritualidade nos traz um caso, só para fechar o que nossa irmã trouxe. Uma pessoa numa encarnação, por um momento lá de
de desequilíbrio, esganou a esposa. Enforcou, esganou. Logo depois daquele ato, em tudo que ele tocava, ele sentia asco, ele sentia incômodo, isso encarnado ainda. Aquilo foi crescendo e criou um problema nele, que ele perdeu as mãos. Ele cortou as mãos e desencarnou sem as mãos. Quando esse processo acontece, ele parte do mental, porque a doença física se manifesta depois do desequilíbrio da mente. Ele volta para o plano espiritual. Na encarnação seguinte, como que ele vai encarnar? Ele perdeu a mão material e, devido ao pensamento que a mão incomodava, ele perdeu também no perispírito. Não é isso? Ele encarnou sem as duas mãos. Para a mãe, para a família, achou que aquilo era o quê? Coitadinho dele. Né? Por que ele está sendo castigado desse jeito? Aí vamos para a misericórdia divina. Quando você encarna sem a mão, qual que é o seu maior desejo? Ter a mão. Ter a mão, perfeito. É o maior desejo que você tem. Você já começou a mentalmente trabalhar esse desejo. E você começa ardentemente, com equilíbrio, a ter esse desejo. Você vai consertar primeiro aonde? No perispírito. Você recebe uma mão mecânica, que nós temos aí hoje. Quando você desencarna, o perispírito já está com o problema resolvido. Na encarnação seguinte, você tem que ter feito. Tem uma outra passagem que chegaram para Jesus e disseram, que na época falavam coxo, né? Essa pessoa, ele nasceu coxo. Quem pecou, o pai ou a mãe? E Jesus disse, nem o pai nem a mãe, é para que nele manifeste o reino dos céus. O que é o reino dos céus, gente? É esse interior, é esse sentir. É aqui que é o reino do céu, é a paz. Quando eu estou em paz comigo mesmo e com minha consciência junto ao Pai, eu estou no reino dos céus. Mas para isso eu tenho que ter a ótica de entender os meus erros, as minhas dificuldades, as minhas limitações e compreender também os meus acertos, para que eu possa ter equilíbrio. Porque quando eu disse aqui, como será a próxima prova do Altair? Não sei. Como que eu vou saber? Eu não consigo enxergar hoje. Eu vi o exemplo aqui da sociedade que nós estamos passando. Ô gente, a gente não consegue enxergar amanhã. Eu aprendi o seguinte: quando as coisas estão muito sérias, isso também passa. Daqui uns 5 anos, 10 anos passou, nós vamos estar comentando. Porque a misericórdia divina vai atuar, o que tiver a acontecer vai acontecer, o que tiver que trazer de aprendizado vai trazer de aprendizado, para outros o que tiver que trazer de revolta, infelizmente, vai trazer, mas nós vamos caminhar. Nós precisamos aprender a respeitar, por isso que Jesus nos disse, né? Um dia a cada dia. A cada dia traz a sua preocupação. Faz o que te cabe hoje. O nosso irmão Arnaldo Dutra, em uma palestra, disse o seguinte, que vem bem para esse caso aqui. Preocupa com o que está ao seu alcance. E ele dá o exemplo da seguinte forma: estende a mão e olha onde está seu campo de ação. Até aqui você consegue resolver, pegar e administrar. Partiu daqui, é com o divino. Já não cabe a você. No momento de crise, como estamos vivendo, de manhã faça um evangelho, faça uma prece para o seu país, para todos os envolvidos, e vai tocar seu dia. A sua parte, o que te cabe, você está fazendo. Aonde estiver o desespero, leva a luz. Aonde estiver a crise, leva amor. Isso te cabe fazer. É isso que nós precisamos fazer. Para chegar a Deus, nós não precisamos de aparato. Nós precisamos de oportunidade. E as oportunidades estão aí. As portas estão abertas para a oportunidade. Nós estamos aqui numa casa de luz e de amor. Quantas tarefas aqui são necessárias para que a gente esteja aqui? Não é? Limpeza, organização, campanha do quilo, assistência, passe, reuniões
mediúnicas, estudos. Isso tudo demanda trabalho. E isso é acessível a todos. Oh, gente, não tem coisa mais gratificante que estar inscrito na seara divina. E a gente só percebe isso nos grandes momentos de dores e de crise. Porque no dia a dia a gente faz até mecanicamente, né? Nosso caminho natural aqui é ir para a casa espírita. Esse é o nosso caminho natural. A gente vem de prazer. Já é um prazer. No início é um incômodo, depois torna-se um prazer. Mas mais do que isso, além disso, nós conseguimos perceber a grandiosa oportunidade que é. E as coisas passam, as dificuldades passam e a gente não percebe. Quando começa uma coisa no plano físico, ela já está projetada, só basta que a gente tenha bom ânimo, que a gente tenha disposição nas nossas crises, nas nossas dificuldades, no nosso lar, basta que a gente comece a enxergar sobre a ótica do Evangelho. Menos Altair e mais Jesus, menos mundo e mais Deus. Traga Deus para dentro do seu lar, desliga a televisão das reportagens, desliga um pouco do mundo e traga Deus para dentro do seu lar. Se fortaleça, se reequilibre. Aí sim você vai perceber a grandiosidade e a oportunidade que é a sua encarnação. Somente assim. Então, para fechar nos últimos minutos, para a gente estar conectado em Deus, é trabalhar na seara. Com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente dá conta. A espiritualidade não espera muita coisa. Espera o mínimo, espera o básico. Mas esse mínimo nós temos que fazer. Essa enxada, essa picareta que o nosso irmão lá em Jericó estava furando o poço, essa é da nossa responsabilidade. É com isso que eles contam. Amar o filho, amar o pai, amar a mãe. Como ele disse aqui na lição, né? Honra teu pai e tua mãe. Não sair com a primeira desculpa, né? Como está no Mateus de 1 a 9. É a oferta divina que te ias aproveitar. Quer dizer, o que eu ia te dar agora é a oferta divina, então eu estou livre. Não, gente. Nós temos que estar na seara de Deus, na seara de Jesus, é pleno de amor. Jesus foi o nosso exemplo maior. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Dentro do meu lar, eu não tenho que ser servido, eu tenho que ser de servir. Nos mínimos detalhes. Passei, tem uma xícara ali suja para lavar, eu pego o lado. Mas lavar uma xícara vai fazer uma diferença no lar? Faz. Muita. No ponto da gratidão. A mãe que percebe que tem um filho, que tem um familiar comprometido com aquele lar, é uma gratidão. Você sabe por quê? Porque ela sabe que o amor que ela dedicou ali produziu fruto, produziu luz. Ela sabe que ali floresceu o jardim divino, que é através das oportunidades. E no jardim nós temos de tudo, nós temos flores, temos espinhos, né? Temos que limpar, temos que cuidar. Que nosso lar seja assim, abençoado e amparado por Deus. E para dentro do termo, que o início do tema, a proposta era coração longe de Jesus. Perdão, obrigado. Coração longe de Jesus. E nós procuramos focar no coração próximo de Jesus, que é o que verdadeiramente nos interessa. Estar com o coração próximo de Jesus. E estar com o coração próximo de Jesus, para que a gente possa finalizar, é estar em pleno amor. Não esse amor mundano, mas, para exemplo de amor, voltemos o nosso pensamento ao amor materno, que é o amor que mais nos aproxima do amor divino, que é o amor que tudo sofre, tudo espera, tudo perdoa, verdadeiramente tudo ama. E nesse sentimento,
Nessa vibração, nós vamos agradecer a Jesus a oportunidade recebida mais uma vez, rogar e oferecer essas vibrações desse momento para a nossa pátria Brasil, para o nosso presidente da República, para nossos irmãos Ismael, para todos aqueles que nos dirigem nos dois planos da vida, e sair daqui com a certeza do coração que somente através do amor é que há solução. Fora disso, não há solução. Não está acontecendo nada que não seja do conhecimento divino. E nesses momentos de crise, que nós sejamos a diferença, junto com Jesus, em pensamento, sentimento e ações. Muita paz e muita luz a todos. Obrigado. Nós agradecemos ao Adair pelos esclarecimentos muito oportunos, não é isso? Só alguns recados para vocês antes da gente caminhar para o final da reunião. A biblioteca convida a todos vocês que façam parte do quadro de sócios. Vocês podem fazer a inscrição na biblioteca, fazer o uso dos livros, né, a locação, a compra. Nós temos livros que são utilizados como a feira dos livros, né, que é permanente na biblioteca, com preços populares, que variam entre 4 a 12 reais. Temos também kits promocionais, CDs e DVDs espíritas que estão disponíveis para doação. E o atendimento na biblioteca ocorre sempre quando há aqui a nossa reunião. Então, para aqueles que tenham interesse, podem fazer a inscrição junto à biblioteca. No caso, é necessário somente o documento de identidade e um comprovante de endereço, para fazer o uso ali de todo o acervo que está disponível a todos nós. Os pagamentos lá, aliás, podem ser feitos através de cartão de crédito, débito, Pix ou o próprio dinheiro em espécie. A casa também está oferecendo ainda para todos que sintam a necessidade e tenham interesse de participar do curso de tarefeiros. É um curso preparatório para aqueles que desejam interessar nessa área. Como o nosso irmão colocou aqui, é muito importante, é muito gratificante, sem dúvida, a gente poder fazer parte de um grande time fraterno, né? Está ocorrendo então aqui na casa todas as sextas-feiras, às 19h45 até às 21h15. Então aqueles que tiverem interesse podem te direcionar através da recepção, vocês vão ser atendidos e orientados. A casa também permanece com a campanha de arrecadação de alimentos para a assistência das famílias que fazem parte desse quadro. E para esse mês a gente ainda tem alguns elementos que precisam ser compostos. São eles o açúcar, o óleo, leite, sal e sabonete. Aqueles que tiverem condição de contribuir para a composição podem procurar a recepção também nos dias de reunião, às segundas-feiras das 8 às 9, às quartas-feiras das 8 às 9 e nos domingos de 9 até às 10 da manhã, ok? A gente vai caminhando mais uma vez então para uma pausa dentro dos nossos estudos, dessa reunião. A gente costuma sempre dizer que pausa, porque aqui a gente consegue angariar os recursos, o esclarecimento necessário, e a gente consegue colocá-los em prática ainda mais quando a gente chega em casa com os corações asserenados e quando a gente vai dormir. A oportunidade é essa em que a espiritualidade nos auxilia e nos conduz a locais ideais para que a gente consiga colocar os ensinamentos em prática no dia seguinte. Então vamos agradecer mais uma vez, caminhando então para essa pausa, essa oportunidade que nós temos, né, de estarmos reunidos hoje, com os corações asserenados, os nossos sentimentos interligados. Agradecemos ao nosso Pai de amor maior, pela bendita oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos ao Mestre Jesus, Irmã Maria, Mãe Santíssima de todos nós, aos nossos mentores, aos Espíritos de luz que aqui hoje estiveram a nos auxiliar, a todos os irmãos necessitados de amparo que aqui vieram buscar o benitivo. Rogamos ao nosso Pai de amor que conduza as nossas melhores intenções a todos os nossos irmãos que hoje estão mais necessitados que nós, em especial aos que estão em situação de rua, nos hospitais, nas casas de recuperação, aos irmãos que hoje passaram pela experiência do desencarne, aqueles que também adentram a mais uma programação no plano físico. Rogamos, Pai, que conduza as nossas melhores intenções e as nossas melhores energias aos nossos irmãos nos dias de hoje, e que a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz façam morada em nossos corações, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que aqueles que sentirem a necessidade de tomar o passo, pessoas, esqueci de falar, pode ir fazer uma fila aqui do lado direito, tá bom? Que Jesus abençoe o retorno dos nossos lares.